Olá, eu espero que vocês estejam bem e seguindo em frente aí no meio de tantas adversidades. Hoje eu vou apresentar para vocês a aula de metalografia. Essa aula tem um conteúdo super interessante e que é muito importante antes de qualquer atividade que se vai realizar no laboratório. Ela tem informações básicas para qualquer estudante ou qualquer pessoa que tenha o interesse de aprender como fazer uma preparação metalográfica de uma amostra num laboratório de caracterização. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso. Vamos começar aqui a nossa aula. E vamos falar nessa aula sobre metalografia. Sempre reforçando que a disciplina de TET, né? Tratamento, tecnologia dos materiais, ensaios mecânicos e tratamentos térmicos. Eu sempre ensino aqui para vocês, ela é uma disciplina ministrada por mim e pelo professor Diego, e eu estou apresentando as aulas aqui para vocês. Então, vamos aprender um pouco sobre metalografia. Vamos lá. Bom, a metalografia é uma ciência que estuda, né, a constituição de fase dos metais e das ligas dos metais. Pode ser dividida em macrografia, quando a gente vai usar um microscópio que aumente, né, o tamanho da amostra em 30 vezes, e em menos do que 30 vezes, e a micrografia a gente vai usar quando estivermos usando uma lente, um microscópio, um equipamento que aumente o tamanho da amostra em mais de 50 vezes. Normalmente muito mais utilizado em metalografia, né? E aqui uns exemplos, né, do que a gente está falando quando fala de metalografia e ampliação oferecida por lentes de microscópio. Olha lá, uma escala de ampliações versus o que a gente vai estar vendo, versus estrutura. Então, uma escala de 1 metro, a gente observando a olho nu uma escala de 1 metro, a gente vai estar vendo aqui um motor, por exemplo, né? Vamos observar, extrair uma amostrinha desse motor aqui e ver quais as fases presentes que a gente pode observar nesse motor com o auxílio da ampliação de um microscópio, uma preparação metalográfica adequada. A gente sempre falou, né, sobre essas microestruturas, macroestruturas e micrografias nas nossas aulas anteriores, de tratamentos térmicos, de diagramas de equilíbrio, mas eu nunca comentei com vocês como é que a gente pode obter essas microestruturas, né, e qual é realmente a dimensão dessa microestrutura em detalhes. E é isso que eu vou fazer agora. Então, 1 metro, está aqui o motor, vamos tirar uma amostrinha dele. Quando eu ampliar essa amostrinha, essa superfície da amostra preparada de 1 a 10 milímetros, eu vou estar vendo a macroestrutura. Eu vejo os grãos, vejo a macroporosidade. Dependendo aqui, né, dos seus olhos, é possível até observar isso aqui a olho nu. Se eu ampliar essa amostrinha, a superfície dela, o que a gente está vendo colorido aqui, né, é a divisão entre os grãos cristalinos, né, são os contornos de grão, e a cor que a gente vê, ela é oferecida pelo reagente que nós vamos usar para observar essa microestrutura. Aqui, ó, se eu ampliar essa imagem de 10 a 500 micrômetros, aí eu já vou ter que usar uma lente de microscópio, o que eu vou ver é a microestrutura. Aqui eu vejo a macroestrutura com 1 a 10 milímetros, aqui de 10 a 500 micrômetros, né? Eu já estou vendo a microestrutura. Se a gente pensar, né, que esse motor aqui ele é produzido de uma liga ferrosa, a gente vai estar vendo aqui fases eutéticas, dendritas, microporosidade e também constituintes intermetálicos. Com essa ampliação, então eu vou estar detalhando ainda mais a minha imagem, né? Ampliando aqui nessa dimensão, eu vou ver coisas que eu não veria na macroestrutura. Se eu ampliar de 1 a 100 nanômetros, vejam, a ordem de grandeza aqui está 10 na terceira, micrômetros 10 na sexta, nanômetros 10 na
menos 9, 10 na menos 6, 10 na menos 3, 10 na menos 6, 10 na menos 9. Eu já vou estar vendo aqui, ó, a nanoestrutura. Eu vejo aqui precipitados que podem surgir durante o processo de fabricação. Se eu ampliar ainda, né, for lá num microscópio eletrônico de varredura, aqui também já não dá mais um microscópio comum, um microscópio óptico, e aqui no microscópio eletrônico de varredura, e ampliar de 0,1 até 1 nanômetros, eu vou estar vendo a estrutura atômica, a estrutura cristalina desse material. Então, vai ser bem interessante, né, o que a gente vai poder visualizar aqui. Então, desde retirar a amostrinha do motor até ampliar cada vez mais, detalhar cada vez mais, chegar cada vez mais perto do detalhe, eu tenho estas ordens de grandezas das ampliações, lentes possíveis, equipamentos possíveis em metalografia. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses termos, né? Quando eu estou fazendo uma macrografia, o que eu vou estar fazendo? Eu estou examinando o aspecto de uma superfície após um lixamento e um ataque químico. Então, vou lixar com lixas específicas, fazer um ataque químico para poder observar as fases presentes, né? O reagente vai me ajudar durante esse processo do ataque, e se eu fizer isso, eu vou poder identificar o processo de fabricação pelo qual o material passou, por exemplo, como a fundição, a conformação mecânica, a metalurgia do pó, eu vou poder identificar essas fases presentes realizando essa macrografia. E posso também observar a homogeneidade macroestrutural, química, né? É um conceito químico. O que a gente está vendo aqui na direita é a macrografia de um meteorito de ferro preparado em 1808 por Wittmann-Statten e Schreibers. Acertei a pronúncia? Espero que sim. E quando eu falo de micrografia, eu estou falando do quê? Vamos lá. A micrografia deixa a gente estudar, faz com que a gente consiga estudar a microestrutura com auxílio do microscópio óptico ou microscópio eletrônico para ampliações ainda maiores, através da observação, quantificação e identificação dos diversas fases presentes, dos constituintes, dos microconstituintes, em termos de fração volumétrica, tamanho, distribuição, morfologia, a forma, né? A composição química, a estrutura cristalina e as fases que estão presentes lá. Essas variáveis vão controlar ou vão nos mostrar, né, nos ajudar a identificar quais são as propriedades mecânicas dos materiais que estão sendo observados. Aqui a gente está vendo, né, uma imagem metalográfica, uma micrografia, né? E nessa micrografia a gente está vendo, parece que a gente está vendo um monte de ossos, né? Mas na realidade não é nada disso. A gente está vendo uma microestrutura do ferro fundido branco, aonde, né? Essas imagens claras aqui, ó, essas formas claras são o Fe3C, e o Fe3C é o carboneto de ferro, a cementita, vocês se lembram, né? E a perlita está nas regiões escuras, né? Distribuída aqui naquilo que ficou escuro. E vocês lembram que a perlita, ela é constituída por lâminas de ferrita e cementita também. Então, a perlita tem ferrita e cementita lamelar. Por que, né, que eu vou observar aqui em escuro a perlita e em branco a Fe3C? Porque o ataque químico faz com que isso aconteça, né? Ele vai nos ajudar a visualizar as fases presentes, porque ele vai provocar ali uma microcorrosão ou uma oxidação em alguma das regiões para diferenciar uma região da outra. Essa é a função do ataque. Como existem vários ataques diferentes para materiais diferentes, cada um deles pode evidenciar uma das fases, né, ou mais de uma delas, para a gente poder observar, né, e durante a ampliação, a micrografia, poder realmente identificar aonde que estão, a quantidade, o volume dessas fases. Bom, e para conseguir fazer essas imagens, o que a gente precisa fazer? Tirei a amostrinha lá, um pedacinho lá do meu motor, né, do bloco de motor. O que eu vou fazer com essa amostrinha? Bom, quais são as etapas para preparar essa amostra? Primeiro, escolher a amostra, né? Qual é a região que eu quero observar? Qual é a seção? Porque pode ser que lá no bloco eu queira observar só uma região específica, onde está acontecendo uma trinca, enfim. Escolher de onde vai sair aquela amostra.
A microestrutura é 3D, lembrando, né? Porque a gente está vendo uma amostra, ela é sólida, ela tem 3 dimensões. Porém, a gente vai observar essa amostra numa superfície dela, né? Então, a nossa visualização vai ser feita apenas um corte 2D. É preciso escolher essa seção, esse corte direitinho, para que mostre a região especificamente que a gente quer ver mesmo. Quais são as etapas seguintes? Escolheu a amostra, escolheu a seção, a ideia é proceder o corte, realizar o embutimento da amostra. O embutimento ele é feito para que a gente consiga manipular a amostra durante a preparação, consiga mexer com ela, manusear ela, porque muitas vezes a amostra é tão pequenininha que não é possível, né, nem segurar ela direito. Então, embutir, colocá-la no invólucro é necessário para poder trabalhar com essa amostra. Fazer um lixamento da amostra em lixadoras específicas, polir essa amostra com polidoras específicas, fazer uma observação sem ataque, depois de lixar e polir, olhar essa amostra, observar até mesmo no microscópio, para ver se essa preparação foi bem feita, né, se está bem lixada, se está bem polida, né, mostra uma superfície espelhada ou não. Se tiver ok, faz a inspeção com o ataque, realiza o ataque químico para evidenciar as fases presentes, e, por fim, documentar em vários aumentos, fotografar em vários aumentos, né, para que a gente consiga observar, como a gente viu na imagem anterior, com várias lentes diferentes, que percepção que a gente tem do que aquela amostra pode nos apresentar com relação ao que a gente está observando, né? Por isso a preparação, ela precisa ser impecável para que depois do ataque químico, realmente a gente visualize aquilo que a amostra tem para mostrar, né? E não erros do nosso processo de preparação. Bom, a escolha das amostras e da seção ainda, né? O que é importante saber sobre isso? A escolha das amostras e da seção pode levar a conclusões distintas, por isso é muito importante entender o processo de fabricação ou de estudar várias seções. Por exemplo, né, se a gente vai fazer aqui uma inspeção de uma junta soldada, o ideal é que a gente corte, né, faça essa amostra de uma seção transversal a essa amostra soldada, ou de várias regiões dessa seção, para que a gente consiga observar ali realmente o que é de interesse, né? A zona termicamente afetada, a raiz da junta, se houve porosidade, se tem ali algum defeito específico do processo. Não adianta realizar uma observação de uma amostra de um local da peça que não tem interesse. Por isso, é importante entender o que é que você está procurando quando você vai visualizar, né, quando você vai preparar essa amostra metalográfica para poder proceder, né, às macroestruturas e microestruturas e, finalmente, encontrar ali aquilo que se deseja estudar. Ainda, né? A escolha das amostras e das seções pode levar a conclusões completamente distintas da morfologia de precipitação, da forma, né, das regiões que a gente vai observar. Daí é importante entender o processo de fabricação ou de estudar várias seções. Aqui a gente tem um exemplo de um material cortado de 2 formas diferentes. Primeiro, numa seção, ele tem ali, né, alguns defeitos do processo de fabricação, provavelmente ali de um processo de laminação. A gente está vendo aqui uma barra produzida por deformação plástica, então foi uma barra produzida por embutimento, né, pelo que se vê aqui. E essa barra foi cortada aqui numa seção transversal e na seção longitudinal, porém em regiões opostas. Se eu observar, né, essa barra transversalmente, eu vou ver ali uns furos alongados, né, um perfil de alongado dos furos que estão ali em cima, né, ou dos precipitados que estão ali na região longitudinal. E se eu fizer o ataque e observar, né, a seção longitudinal, a superfície da seção longitudinal, o que eu vou ver ali, né, esse pontilhado, esses furinhos. Então, dependendo da região, se vai ser na seção transversal ou longitudinal que eu vou observar essa amostra, eu vou encontrar morfologias diferentes, eu vou encontrar precipitados de formas diferentes. Por isso, o ideal
por exemplo, né, para estudar um material desse tipo que a gente está vendo nessa imagem, é que a gente faça a observação nas 2 sessões, né, e combine os resultados. E aí eu vou identificar que eu tenho ali um precipitado que se inicia na área longitudinal e que é profundo o suficiente para ser observado até transversalmente. Então, aqui a gente está vendo a vista da seção longitudinal e transversal de uma amostra que foi produzida por deformação plástica. E esses defeitos, né, esses detalhes do processo de fabricação podem ser observados de forma completa se a gente fizer a observação da amostra, das superfícies, as 2 juntas, compondo o resultado. Para cortar as amostras, o que a gente pode usar? Vamos lá. O corte da amostra pode ser feito de uma forma que não deve ser feito, né? De uma forma que não altere a microestrutura do material na sua condição como recebido, como fabricado, ou como foi recebido da empresa de tratamento térmico, ou como o fornecedor mandou para você, ou como a pessoa que te encomendou o trabalho mandou para você. Você não pode mudar, né, a microestrutura da amostra antes de observar, como, por exemplo, aquecendo essa amostra no momento que você corta, usar um disco de corte que quando efetuar o corte da amostra, né, o corte aqui, por exemplo, dessa seção aqui transversal, ou dessa seção longitudinal, modificar a microestrutura por um superaquecimento, por exemplo, isso não pode acontecer, para eu conseguir observar a microestrutura do material que me foi indicado, né, que está ali comigo, e não outro que eu alterei durante o processo. Variáveis importantes nesse processo de corte, quais são? Algumas, né? Tipo e quantidade de líquido refrigerante que a sua máquina de corte vai ter e o modo como ele é aplicado, por exemplo, se ele é aplicado com jato contínuo, se ele é aplicado só eventualmente. E o tipo e a quantidade, se ele tem mais água, se ele tem mais óleo, se ele é uma solução, uma emulsão, que efeito que ele vai ter para arrefecer essa tua amostra. Pressão aplicada pelo disco sobre a amostra, isso normalmente é manual. Então, é importante que exija ali um pouco de habilidade do operador, né, para fazer esse corte com uma pressão tal que não aumente demais a temperatura do processo. Tamanho e velocidade do disco abrasivo, o disco de corte, né, ele é abrasivo, ele é feito de material aglomerado, normalmente tem vários materiais aí para o disco abrasivo, materiais cerâmicos, metálicos, enfim. O que se pode dizer é que existe uma quantidade enorme de tipos de discos abrasivos e materiais diferentes para fabricá-los também. E é importante escolher esse disco de acordo com a amostra que você vai cortar, né? Se você vai querendo cortar aço inox, ferro fundido, aço carbono, alumínio, enfim, existem aí indicações para cada tipo de material. A potência do motor do disco abrasivo também é importante, né, para determinar o aquecimento ou não, se vai ter aquecimento, se não vai ter. A dureza do disco abrasivo, esse disco, ele precisa ser mais duro, né, do que a amostra que ele vai cortar, evidentemente, porque, caso contrário, ele vai se quebrar durante o processo, né, a amostra vai exercer sobre ele uma força que vai impedir que o corte aconteça, né, se ela for mais dura, e vai quebrar esse disco de corte, que normalmente isso é um problema, né, porque esses discos são bem caros, e quebrar um disco normalmente quebrar um disco que poderia cortar várias amostras, representa um custo muito alto. A dureza do material da amostra também vai determinar o tipo de disco a ser utilizado, fica evidente, né, que quanto mais duro for o material da amostra, mais investimento vai ter que ter nesse disco de corte e mais cuidado com todas essas variáveis também, né, superaquecimento, pressão de corte. E a vibração do dispositivo cutoff. O cutoff é a máquina de corte, né, é a máquina que realiza esse processo de corte. E ela vibra, claro, né? E quanto maior a seção da amostra, maior a dureza da amostra, maior a complexidade de corte dessa amostra, mais ela vai vibrar. E isso pode ocasionar a quebra do disco, pode ocasionar o aquecimento da amostra. Então, tudo isso precisa ser controlado já durante o processo de corte, né? Vocês veem que já no início a gente já tem problemas aí para administrar durante o processo de preparação de amostra. Já precisamos começar a ter cuidado desde o corte. E o embutimento, como é que é feito? Bom, a montagem, o embutimento da amostra, aqui à esquerda vocês estão vendo amostras embutidas,
Aqui a gente está vendo amostras embutidas em baquelite. Baquelite é um polímero termofixo, que uma vez que o embutimento esteja pronto, né, ele vai ter uma dureza bastante elevada, não vai interferir no processo de preparação da amostra. Aqui a gente tem, né, o que a gente está vendo aqui quando olha esse baquelite pretinho e esse material metálico aqui. Esse material metálico aqui, representado aqui na imagem, são efetivamente os corpos de prova, aquilo que nós queremos analisar. O restante é tudo material polimérico. Aqui a gente está vendo esse corpinho de prova aqui bem pedacinhos. Aqui a gente está vendo um corpo de prova que poderia ser, por exemplo, um fio. Ah, mas um fio pode ser analisado com metalografia, sim, preparação metalográfica? Claro que pode, né? Qualquer tipo de material pode, desde que ele caiba aqui, né, nesse tipo de embutimento, e a gente consiga uma superfície de observação. Então, pode sim. Todo o restante aqui do embutimento é importante apenas para tornar mais fácil manipular essa amostra. Eu já vi muita gente em laboratório comigo preparando a amostra, aí preparando tudo, ataque, lixamento, polimento, aí leva para o microscópio e acha, nossa, incrível o que está vendo, mas o que a pessoa está vendo normalmente é o baquelite, né? Está observando ali, não que não seja interessante, o material também, mas não nesse caso, né? Nesse caso só nos interessa observar o corpo de prova e não o material do próprio embutimento, mas isso, quem nunca achou que estava vendo a amostra, né, no microscópio, e na verdade estava vendo ali um baquelite, atira a primeira pedra, né? Isso é bem comum, mas enfim. É isso que o baquelite faz, nos ajuda a manipular a amostra. Então, o que é o embutimento? Consiste, né, em circundar a amostra com material adequado, normalmente o mais adequado é o baquelite, pode ser uma resina polimérica também, no embutimento a frio. A gente diz que o embutimento em baquelite é o embutimento a quente, onde é feito, que é feito aqui, nessa embutidora, né, que tem uma fase do processo que o baquelite é aquecido, comprimido, e no estado líquido ele se molda, né, nosso corpo de prova, depois de um resfriamento ele se torna sólido e cria esse embutimento, mas o embutimento pode ser a frio também. Então, pode ser a frio ou a quente, dependendo das circunstâncias e da amostra ser embutida. Que circunstâncias? Não ter uma embutidora. Se você não tem uma embutidora, a sua única opção é fazer embutimento a frio, com o uso de resina catalisador e molde, né? É possível também. Mas se você tiver a embutidora e tiver o baquelite, que é um material que também não é tão barato, é possível fazer esse embutimento a quente sem problema nenhum. Que cuidado que a gente tem que tomar ao colocar essa amostra aqui na embutidora? Super importante. Verificar se a face que a gente está embutindo é a que a gente quer observar mesmo. Ela pode estar ao contrário, né? De um outro lado, uma outra região que você não quer observar. Escolher tipo certo de embutimento, quente ou frio, dependendo do material, proteger a superfície que a gente quer observar e não abaular a amostra. Abaular é fazer com que ela fique torta, né, durante o processo. Ela cria ali uma barriguinha, ou que ela cria ali um côncavo, fazer com que a amostra fique com uma superfície bem paralela à mesa do embutimento. Então, esses erros acontecem, embutir a face errada, modificar ali os aspectos do embutimento e cometer sempre, né? Num primeiro embutimento, no segundo, no terceiro, eu já embuti a amostra errada, pode acontecer, mas tudo bem, né? Normalmente está numa fase inicial ali, se não for filha única de mãe solteira, a sua amostra, aí você não vai conseguir... você não vai conseguir observar outra, você vai ter que quebrar o invólucro de baquelite aí mesmo. Mas se você não tiver essa situação, né, se você tiver outras partes da sua amostra, você pode fazer embutimento em outra amostra, enfim, e segue o baile. E o lixamento? O lixamento é essa preparação que exige o uso de diversas lixas. Depois que embutiu, nós podemos lixar. Com granulometrias, né, tamanhos dos grãos, a gente vai iniciar o lixamento numa lixa mais grossa e finalizar numa lixa mais fina. Então, a gente vai começar lá, né, com uma granulometria maior e, paulatinamente, passar para granulometrias menores. Começamos ali com 100 micrômetros,
220, 320, 400, 600 e 1000, e o uso de lubrificante nesse lixamento, não faz a seco, né? Normalmente o lubrificante é a água mesmo, as próprias máquinas, as lixadoras, elas já têm esse processo no próprio equipamento. A técnica de lixamento manual consiste em se lixar amostras sucessivamente com lixas de granulometria cada vez menores, mudando-se de direção 90 graus em cada lixa subsequente. Então, aqui, ó, a direção do lixamento, como exemplo, né? Aqui a gente está vendo no ponto A a amostra, e nesse pontinho aqui, escuro, o ponto de referência. Comecei aqui na lixa 220, lixando nessa direção, na direção horizontal, da direita para a esquerda. Vou passar para a lixa 320, dou um giro nessa amostra de 90 graus. E ok, continuo o procedimento. Lixo a amostra na direção horizontal, da direita para a esquerda. Ah, vou passar para a lixa de 400, giro novamente até esse ponto chegar aqui em cima, em 90 graus, dou um giro novamente até que esse ponto passe direto para a região superior e continuo lixando, e um giro novamente para passar para a lixa de 600 micra, e assim sucessivamente de lixas em lixas. Então, a técnica consiste em lixar a amostra sucessivamente com lixas de granulometria difícil essa palavra, hein? Granulometria cada vez menores, mudanças de direção 90 graus em cada lixa subsequente. Sendo assim, por que a gente faz isso, né? Para que o lixamento posterior elimine os riscos direcionados do lixamento anterior. Apagar os riscos anteriores a cada girada dessa amostra em 90 graus, passando de uma lixa para a imediatamente mais fina, mais refinada. O que é importante tomar cuidado aqui, né? Que a amostra tem que ser lubrificada para ela não ficar muito impregnada, para não ficar grudada aquele pó metálico que saiu dela durante o processo de lixamento. Lembrando, né, que vai ter baquelite ali, né? Também na superfície da amostra, que ele foi usado no embutimento. Manter a amostra sob uma pressão uniforme, isso não é muito fácil, eu acho, né? Isso com o tempo a gente consegue adquirir. Nas primeiras amostras não é muito simples, né? Você normalmente quer lixar uma pressão um pouco maior, para não ficar lixando tanto tempo, porque demora, mas depois você aprende que se você colocar pressão muito maior em um ponto específico da amostra, a amostra começa a ficar torta. Ela começa a virar um diamante lapidado, né? Que aí se forma mais de uma face, mais de uma superfície, né? Você cria 2 ou 3, e daí na hora de observar no microscópio você não vê nada, né? Porque a lente do microscópio vai refletir em várias direções, você não vai conseguir fazer nenhuma leitura. Lavar essa amostra entre cada lixa, ao passar de uma lixa para outra, você lava a amostra para não levar o resíduo que ficou da lixa anterior, para não contaminar essa amostra e para não ficar riscando essa amostra. Se você fizer isso, levar de uma lixa para outra sem lavar, o que ficou sujeira da lixa anterior vem para essa, que vai para outra, que vai para outra, e vai ficar cada vez mais difícil você finalizar essa preparação, né? Você vai ter cada vez mais dificuldade de continuar lixando, você vai ficar contaminando, vai ficar riscando, e vai ter que começar esse trabalho todo de novo. Parece complicado quando eu falo, e é mesmo, né? Você precisa tomar cuidado, fazer com calma para fazer uma vez só, né? Esse processo de preparação. E o polimento? Depois que lixou, né? Lixou na lixa 100, 220, 300, 400, 500, até a 1000. Ficou lindo, lixado, perfeito. Lavei entre uma lixa e outra, girei 90 graus entre uma lixa e outra, tomei todos os cuidados necessários, eu posso iniciar um processo de polimento agora numa politriz, né? Um polimento manual ou mecânico.
Manual, lixamento manual, porque essas lixas podem estar paradinhas e você exercer a pressão, e um lixamento mecânico, quando a gente tem um disco de rotação de lixa e pressiona a amostra sobre esse disco. No polimento mecânico, a gente vai ter um disco na politriz, um disco com um material polidor, e esse disco vai rotacionar, que nem como uma vitrola, né, antiga, não sei nem se vocês sabem o que é isso, mas vai rotacionar em torno de um eixo e você vai pressionar a sua amostra lá para que elas sejam polidas. O polimento mecânico é realizado depois do lixamento. Os agentes polidores mais utilizados são a pasta de diamante e a alumina, muito mais a alumina do que a pasta de diamante, pelo preço mesmo, né? E pelo tipo de material também. Normalmente, para preparar aço carbono comum, a alumina é super indicada. A alumina é o óxido de alumínio, né? O intermediário do processo de fabricação do alumínio. E é um lubrificante. A alumina utilizada pode ser de 16 a 1 micrômetro. Bom, vamos lá. E o que a gente vai ter ali durante o processo de lixamento? Vamos ter a amostra sendo pressionada na direção vertical sobre um pano de polimento. Existem vários panos de polimento para diferentes materiais, amostras de diferentes materiais, então veludo, enfim, uma quantidade bem grande. Um lubrificante vai ser aplicado, pode ser alumina, pode ser a pasta de diamante, a alumina pode ser com uma solução líquida, pasta de diamante na forma de pasta, e um abrasivo. Então, vamos lá. O abrasivo, ele vai te dar o efeito do polimento, ele vai te ajudar, né, a eliminar ali os riscos que ficaram anteriormente do lixamento, vai dar acabamento a essa amostra, né, porque ela adquire uma superfície espelhada. E esse suporte que vocês estão vendo na imagem é o disco do equipamento da politriz, do equipamento polidor. O que a gente tem que tomar cuidado no polimento? A superfície tem que estar super limpinha, né? A amostra não pode ter nenhum resíduo de nada. O ideal é sempre lavar com água e álcool entre cada etapa, né? Depois do lixamento e antes do polimento. O ideal é que ela vá seca também para o polimento. A escolha adequada do tipo de abrasivo, do tipo de pano. Então, a gente viu, né, que o agente polidor, esse abrasivo, aqui está indicando diamante e alumina, são os mais comuns. Pastas de diamante também tem várias granulometrias, como a alumina está apresentando aqui, de 16 a 1 micra. A gente tem também o diamante em algumas granulometrias diferentes. Então, escolher direito. Quero pasta de diamante? Não precisa ser. Pode ser alumina? Pode ser. Ou alumina não vai resolver para esse material que eu tenho, então vamos para a pasta de diamante. Lubrificante é a água mesmo, utilizada aqui nesse processo, como era lá no lixamento também. E o pano de polimento vai ser escolhido de acordo com o material que a gente está polindo. Escolha das variáveis, né? Por exemplo, a velocidade que a gente vai usar, né, nesse disco de polimento, vai ser pouca, vai ser muita? A lubrificação, quanta lubrificação? Muita ou pouca água? A pressão do material, quanto que eu vou apoiar essa amostra no meu pano de polimento? Nunca polir amostras diferentes sobre o mesmo pano de polimento, é super importante, porque uma amostra, ela contamina a outra. Não dá para usar o mesmo pano sujo, né, para polir uma amostra de alumínio e de aço. Mas se eu lavar, pode? É muito complicado que você consiga lavar e retirar todos os resíduos. Então, o ideal, quando a gente trabalha com preparação de amostra, é que você tenha um pano de polimento para cada tipo de amostra. Eles são caros, mas eles duram muito. Então, se forem manuseados direitinho, manipulados direitinho, e você usar e depois lavar e secar e armazenar com cuidado, você vai ter por muito tempo. Então, é legal você usar um pano para cada tipo de amostra. A limpeza, né? É muito importante que você não contamine seu pano por partículas de abrasivo, por exemplo, maior do que o esperado, porque isso vai riscar outras amostras, né? Por isso que é tão importante manter o seu pano só para uma amostra, só para um tipo de abrasivo, só para um tipo de amostra, só para um tipo de abrasivo.
porque se você não tomar esse cuidado, se for deixar outra amostra com ele, é possível que você tenha riscos em uma das amostras. E aí vai inviabilizar o teu pano, que já era tão caro, e a tua amostra vai ficar ruim. Então, é bom ter esse cuidado com os panos de polimento. E aqui a gente está vendo o resultado de alguns polimentos, né? Aqui a gente está vendo um polimento grosseiro ruim, você poliu mal, né? Estava com pressa, cansado, ou usou um pano de polimento que estava contaminado e riscou tudo. Aí um polimento intermediário e um polimento perfeito, né? Onde você está vendo ali os grãos cristalinos e não vai ter muita dificuldade quando você fizer o seu ataque metalográfico. Porque se você atacar uma superfície grosseira ou intermediária, ela vai ficar, o ataque vai atacar só os riscos, né? Se ao invés de você conseguir observar perlita, ferrita, cementita, você vai observar risquitas, né? Que são os riscos do polimento ruim. Então, durante as fases de polimento, você vai passar por todas essas fases. Você vai observar, né? Vamos colocando no microscópio de tempos em tempos, para ver quanto que a nossa amostra ficou boa. E a gente pode ver alguns risquinhos, né, no polimento. Quando a gente está observando no microscópio, qual é a cara do risquinho se eu fizer uma ampliação bem grandona lá da região que eu acabei de lixar e polir? Os riscos mesmo, né, as risquitas que eu acabei de fazer, esses cometas, né, parece que você está ali vendo alguma coisa caindo, mas na verdade... durante o polimento, teve algum tipo de arrancamento da sua amostra, né? O risco foi provocando ali um arrancamento que fez essa marca na sua amostra, que a gente está chamando de cometas. E a gente pode ter um abaulamento. Durante a preparação, a sua amostra ficou um pouco torta. Você executou pressão diferente em pontos diferentes da sua amostra. Quando você coloca no microscópio, você não consegue ver. Parece que está um pouco nublada a região da sua amostra, né? Então, o foco não pega lá. Porque, na verdade, você não consegue nunca ter uma região completamente paralela com a lente do microscópio e com um abaulamento. Então, você não consegue observar a amostra inteira. É importante, né, se você observar que isso está acontecendo na sua amostra, que você tente corrigir antes de fazer o ataque. Porque depois você vai perder tempo fazendo o ataque, você vai ter que corrigir de qualquer jeito. Então, é observar isso antes do ataque. O que é o polimento eletroquímico? Que é muito legal também. É um processo que a gente consegue, né, numa dissolução anódica de um metal em um eletrólito, uma superfície plana e polida, livre de deformação mecânica, para observação metalográfica. O eletrólito é escolhido em função do tipo de material a ser polido, então, um para cada tipo de material. E, normalmente, deixa sua amostra muito bem preparada e muito limpinha, né? É o último recurso quando a gente não consegue de jeito nenhum fazer a visualização de uma amostra. Ou primeiro, né? Se você já tem isso disponível para você. A secagem das amostras, como que vai ser feita? Bem, antes de a amostra ir para o ataque, é importante que ela esteja sequinha, limpinha, prontinha, e a gente não vai ficar passando o dedo nela, nem andando com ela por aí, para que ela não risque de novo. Por isso, a gente pode utilizar líquidos de baixo ponto de ebulição, como álcool e éter, para lavar elas, e evitar mancha na secagem, para não ficar aqueles pinguinhos de água marcados durante o processo de secagem. E secar ela assim, né? Não de encontro aqui parece um secador, né? Mas é um soprador térmico, é um secador de cabelo, parece, né? Mas é um soprador térmico, ele vai provocar esse efeito de secagem, né? Vai aquecer com ar quente essas amostras e fazer com que elas sequem. O ideal é que ela fique ali, né? Na horizontal em relação ao fluxo e não na vertical, né? Recebendo aquele fluxo todo de uma vez, para que a secagem possa acontecer sem nenhuma marca de secagem na superfície que a gente está preparando. A inspeção metalográfica vai ser feita, né, num microscópio, que pode ser óptico, pode ser eletrônico. A diferença vai estar presente na quantidade de ampliação que a gente vai obter. Então, a amostra vai ser colocada ali, né, na posição 5, a superfície da amostra com a face a observar para cima. O feixe, né, de lentes, onde a gente vai ter lentes diferentes para visualização e ampliações diferentes na posição 6,
nós vamos observar lá no início, né, lá na objetiva, a abertura do diafragma vai se dar no posicionamento 1, o campo, né, de luminosidade, abertura do diafragma ali no ponto 2, o refletor, para que a gente consiga observar, né, a amostra através da utilização da posição de observador, vai estar ali na posição 3. A objetiva vai estar na posição 4, e aí a gente já falou, né, da superfície da amostra na posição 5 e o tubo de lentes na posição 6. Então, ali, né, mostra como, né, que a amostra vai ser observada no microscópio. Aqui a gente vê, né, a amostra nesse esquema, né, do microscópio posicionado aqui embaixo, os raios, né, vindos da fonte aqui da direita para a esquerda, e aqui a construção da imagem que nós vamos ver refletida aqui no refletor 3. Então, quando a gente observar lá na região de visualização do microscópio, a gente está vendo aqui a amostra já ampliada em alguma quantidade, né, em uma ampliação escolhida ali no microscópio e já atacada e sendo visualizada aqui nesse microscópio. Se a gente estiver utilizando um software de aquisição de imagens com a interface para o microscópio, eu posso observar a imagem aqui no próprio microscópio ou na tela de um computador, né? O microscópio já vai mandar a imagem para lá, para a gente poder observar e, evidentemente, também fotografar. A inspeção metalográfica, o que é? O exame do microscópio, ao microscópio da superfície polida sem ataque de uma amostra, pode revelar algumas características como inclusões, partículas de material que não deviam estar lá, trincas ou outras imperfeições físicas, como os defeitos do polimento, né, que a gente viu que pode ser observado no microscópio também. Então, aqui a gente está vendo, né, a microestrutura de um aço após o polimento sem ter recebido ataque químico. Então, a gente está vendo sem nenhum tipo de reagente colocado sobre essa amostra para mostrar nenhuma fase presente, uma ampliação de 100 micra. A inspeção metalográfica sem ataque pode nos mostrar alguns tipos de inclusões em cada seção. Então, aqui a gente tem uma tabela, a STM45, para a caracterização dos tipos de inclusão do aço. Não precisa entrar em muitos detalhes, né, mesmo porque são ampliações diferentes aqui, mas a gente vê, né, que tem critério A, critério B, critério C e critério D. Por exemplo, inclusões do tipo sulfeto, na série fina e série grossa, do tipo alumina, de série fina e série grossa, do tipo silicato, de série fina e série grossa, e do tipo de óxido globular, de série fina e série grossa. Então, a gente consegue, inclusive, nesse processo de inspeção, caracterizar, né, a quantidade de inclusões presentes, utilizando essa tabela que determina tipos de material e severidade dessa inclusão por seção. E o ataque metalográfico, o que é e como que ele é feito? Para destacar e identificar as características microestruturais ou as fases presentes nas amostras, a gente pode utilizar o ataque químico em microscopia óptica. O reagente é preparado, normalmente um ácido com solvente, e despejado em uma pequena cuba de vidro de relógio, pode ser um pratinho, e a amostra é imersa na solução. Deve-se tomar cuidado para não permitir o contato da amostra com o fundo da cuba, segura a amostra ali, a mocinha com a luva está mostrando isso. Recomenda-se que esta operação seja realizada usando-se luvas ou por meio de uma tenasa, um equipamento, né, para segurar a amostra. É ruim fazer sem luva, tá? Eu já fiz, infelizmente, né, cometi esse erro. A gente pode ter ali uma reação com esse reagente. Ah, vai cair a mão. Não vai cair a mão. Mas pode ter uma contaminação do tipo que vai provocar uma coceira, vai manchar os seus dedos. Não é bom entrar em contato com esses reagentes, não, por mais quantidade de solvente que eles tenham.
Aqui a gente está vendo, né, um ataque metalográfico onde a amostra ela é imersa ali no líquido reagente. Existem outras maneiras de atacar também, né? Aqui é a amostra mais comum, a maneira mais comum de fazer o ataque metalográfico que eu estou mostrando para vocês. E depois do ataque, né, o que a gente vai ver? Bom, o ataque ele vai agir em determinadas regiões da amostra, escurecendo algumas regiões e escurecendo menos outras regiões, ou colorindo algumas regiões e não colorindo outras. Aqui a gente tem, né, três tipos de reagentes diferentes atuando no mesmo material. Então, o reagente que chama nital 2%, ácido nítrico em solução de 2%, picral, ácido pícrico em solução de 2% no solvente, e esse ataque de Beraha que eu particularmente usei no meu mestrado e doutorado, trabalhei com ácidos inoxidáveis, mas ele pode ser aplicado em ácido carbono também, e dá essa metalografia colorida linda, linda. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou ficar muito orgulhosa de vocês pesquisarem, né, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado na internet, que tem essas imagens das quais eu me orgulho bastante. Nas duas tem. Só procurar pelo meu nome inteiro, Daniela Bianchi, Ponce Leão de Lima. Esse ataque de Beraha, ele tem, né, uma quantidade muito grande de elementos, tem a água, ele tem metabisulfito de potássio e, inclusive, esse material, ele também é controlado pelo Exército aqui no Brasil. Não dá para a gente comprar, assim, indistintamente, não. Na época, eu consegui uma autorização como pesquisador e comprei um pouquinho, né? Ele pode provocar explosões em grandes quantidades, mas ele é maravilhoso. E aqui a gente está vendo tudo numa ampliação de 100 mil. Então, você observa aqui que cada ataque faz uma função diferente. O nital ali, ó, deu super certo para o aço. A gente está vendo a perlita nos grãos claros e a sementita nos grãos escuros. No picral não deu muito certo, a gente não está vendo muita coisa, né? Ele não escureceu bem as regiões que ele devia escurecer. E no Beraha, nossa, ele super coloriu, ficou muito bonito, mas nesse caso ele é desnecessário, porque ele vai ser um ataque caro para esse tipo de material. Porque o material de baixo teor de carbono dá para atacar com um reagente mais barato. Então, ataques diferentes provocam fotografias diferentes no material. A gente só precisa usar aquele ataque que mostra aquilo que a gente quer ver, né? Que no caso aqui de um ácido de baixo carbono é a região perlítica, onde a gente tem perlita e onde a sementita está. Então, daria super certo aqui. Você vê que tem um monte de perlita e pouca região escura no ácido baixo teor de carbono. Você está vendo aqui na imagem A, que é exatamente aquilo que a gente deveria ver. E aí, depois que a gente fizer o ataque, a gente vai olhar para essa amostra. E para olhar para essa amostra, a gente precisa saber o que a gente está vendo. E é por isso que a gente estudou, né, as amostras lá nos tratamentos térmicos e viu amostras lá nos diagramas ferro-carbono, a gente falou de diagramas de equilíbrio de fase, porque agora a gente sabe olhar a amostra e ver o que a gente está vendo de verdade, né? Olhar e ver, não só olhar e não saber o que está acontecendo lá. A inspeção com ataque, que a gente chama de caracterização microestrutural do carbono, aqui nesse caso dessas imagens, a composição química e a proporção de fases, que também vai determinar as propriedades mecânicas, né? Isso que a gente está vendo aqui. Então, a gente está vendo aqui, ó, quando na primeira imagem, quando esse ácido carbono tem 0,1% de carbono, é 1010, a gente está vendo ferrita no grão claro, perlita no grão escuro. Quando tem 0,4% de carbono, a gente vai estar vendo aí 1040, né? Ferrita aqui nos clarinhos e perlita nos escuros. Por que escurece a perlita? Porque o reagente, o nital, por exemplo, o ácido nítrico presente nele, vai escurecer as regiões ricas em carbono. Porque essas regiões são mais reativas, né, com o ácido. Vai ficar uma oxidação super leve sobre eles e a gente vai observar, vai ficar escuro. Então, aqui, se eu tenho 0,1% de carbono só, é pouco, né? Tem mais ferrita que tem ferrita e perlita, mas tem menos grãos de sementita presentes aqui.
Ah, e aqui, onde eu tenho 0,4% de carbono, eu tenho 4 vezes mais carbono do que ali. Então, eu vou ter mais grãos escuros, né, ferrita e perlita, mas vou ter mais grãos de Fe3C. E aqui, ó, 0,8% de carbono, só perlita. Aqui eu só tenho perlita. Então, aqui na perlita, eu estou vendo só as regiões escuras da perlita. E quando eu tenho 1,3%, aqui é super alto carbono, né? Aqui é altíssimo carbono. 1,3% de carbono, eu vou estar vendo perlita e cementita. Nesse caso, as regiões da cementita vão estar ainda mais escuras, né, do que a perlita, porque elas vão estar presentes aqui em função do teor de carbono. E o reagente mostra sempre isso. Então, o reagente químico. O aspecto microestrutural dos ácidos com diferentes teores de carbono. Vejam como muda e provavelmente sob o mesmo ataque. E eu estou vendo regiões, eu estou vendo morfologias diferentes de material com teor de carbono apenas variando sobre o mesmo ataque, Aqui a gente está vendo um ataque de ferro fundido cinzento lamelar, com aumento, né? E esse aumento está em 50 micra. Aqui a gente está vendo o primeiro, onde eu vejo aqui a grafita na forma de flocos e a perlita aqui nessa região. Tem uma superfície perlítica e sobre ela essas lâminas de grafita do ferro fundido cinzento lamelar. Aí, se eu fizer uma ampliação, né, dessa área aqui da grafita, o que eu vou ver? Eu vou ver dentro dela essas regiões contendo ferro alfa e carboneto de ferro dentro da grafita. Desculpa, se eu ampliar essa região aqui da perlita, não da grafita, viajei. Então, aumenta aqui a região da perlita, o que eu vou ver? Vou ver regiões claras compostas de ferrita, ferro alfa, e regiões escuras compostas de cementita, Fe3C. Então, aqui em 50 micrômetros, lâminas de grafita, flocos de grafita, numa matriz de perlita. Ampliando aqui essa região da perlita, eu vou ver lâminas, uma superfície lamelar também, bem menorzinha, né, do que as lâminas de grafita, de ferro alfa, ferrita, e Fe3C, cementita, região escura. E para fazer tudo isso, né, quais são as condições de segurança no laboratório de metalografia? Vamos lá. São todos os dispositivos de uso individual, os EPIs, destinados a proteger a integridade física. A gente tem que usar esses EPIs apenas para a finalidade que se destina, se responsabilizar por guardar e conservar, substituir quando estiver danificado, ou a gente perder, né? Equipamentos de proteção individual que a gente usa nas aulas de preparação metalográfica. Avental ou uma roupa que te proteja, um jaleco, né? Luva e para proteção facial e ocular. Então, os óculos de proteção. Avental ou roupas de proteção. Recomendado para manusear substâncias químicas. Algodão grosso queima mais devagar, reage com ácidos e bases. Modelo, né? É bom usar algodão grosso e não material super sintético, né? Porque se ocorrer um problema com fogo, você incendeia rapidinho com material sintético. Modelo, então, manga comprida ou curta com fechamento com velcro ou botão até os joelhos, fechamento com frontal, pode ter bolso ou não e tem que estar sempre fechado, né? Não dá para usar jaleco aberto, não funciona. Não é capa, né? É jaleco. A eficiência das luvas é medida através do DEPI em 3 parâmetros. Mudança de alguma das características físicas da luva. Permeação, velocidade com que um produto químico permeia através da luva. Degradação e tempo de resistência. Tempo decorrido entre o contato inicial com o lado externo da luva e a ocorrência do produto químico no seu interior. Material, nenhum material protege contra todos os produtos químicos, né? Não existe essa luva. Luvas de látex descartáveis, são permeáveis a praticamente todos os produtos químicos. Luvas descartáveis de nitrila para contato intermitente com produtos químicos, eventuais, né?
De látex, bom para ácidos e bases diluídas, mas não funciona como solvente orgânico. De PVC, bom para ácidos e bases, mas com a maioria dos sorvetes, o sorvete orgânico também não vai funcionar. E os de nitrila, bom para uma grande variedade de sorvetes orgânicos de ácidos e bases também. Proteção facial ou ocular, a gente com a pandemia, né, ficou mais próximo dessas proteções. O uso é obrigatório em atividades onde haja manuseio ou armazenamento de substâncias químicas, ou houver a probabilidade de respingos de produtos químicos e durante ataque isso pode acontecer. Características: não deve distorcer as imagens ou limitar o campo visual, devem ser resistentes aos produtos que a gente vai utilizar no laboratório, devem ser confortáveis e fáceis de limpar e de conservar. Manter os equipamentos limpos, não usar materiais abrasivos para limpar esses EPIs ou solventes orgânicos, e guardar os equipamentos de forma a eles não estragarem, né? Não enfiar na mochila com tudo que ele vai riscar, ele vai sujar. O ideal é guardar com bastante cuidado. Bom, o que dá para usar no laboratório, né? Isso vamos repetir infinitas vezes em todas as aulas de laboratório. Avental de mangas compridas, longos até os joelhos, com fios de algodão na composição do tecido. Podem ser curtas as mangas também, as compridas são mais adequadas. Calça comprida de tecido não inteiramente sintético, para não incendiar rápido, lembre. Sapato fechado de couro ou semelhante. Óculos de segurança e luvas. Não dá para usar nunca num laboratório de metalografia. Bermuda, sandália, chinelo, sapato aberto, salto, nem pensar, né? Uso de lente de contato, ela pode grudar nos seus olhos em função da temperatura ou da manipulação de um reagente. Uso de bracelete, corrente ou outros adereços. Eles podem pegar nos equipamentos como, por exemplo, a cortadora, né, o cutoff, e arrancar partes do seu corpo. Então, o ideal é que elas não estejam com você quando estiver no laboratório. Avental de nylon ou 100% poliéster, ele inflama muito rápido, né? Pode queimar em contato com alguma coisa que esteja acontecendo no laboratório. E aí vai ser difícil salvar esta criatura, né? Hábitos individuais, lá no laboratório. Lave as mãos antes de começar o trabalho, ou entre dois procedimentos, ou antes de sair do laboratório. Certifique-se da localização e funcionamento do chuveiro de emergência e lava-óleos. Tem que ter, né? Se você sofreu um acidente, você tem que correr para esse chuveiro. Conheça a localização e os tipos de extintores de incêndio do laboratório. Conheça a localização das saídas de emergência. Isso em todos os lugares, né? Não faça nunca no laboratório. Não fume, não coma, não corra, por mais que seja vontade de correr atrás do seu colega, não faça isso. Não beba, nada. Sentar ou debruçar na bancada, nunca. Aluno meu já quebrou a bancada sentando em cima dela e foi um acidente bem esquisito. Não use o cabelo comprido solto, a cutoff ou qualquer outro equipamento do laboratório pode arrancar os seus cabelos. Não use ou evite trabalhar sozinho no laboratório. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa lá dentro, você vai estar sozinho. E além de você ser o único responsável, já que você estava sozinho, pode ser que você não consiga se livrar do problema sozinho, né? Que você não consiga tiver um acidente e você se machuque, pedir ajuda, se levantar. Então, o ideal é sempre estar acompanhado de pelo menos uma pessoa. Se você for um aluno, nunca, jamais na sua vida fique num laboratório sozinho, porque existem equipamentos que você não sabe usar, existem procedimentos que você não sabe fazer e existem responsabilidades que você não pode assumir e acidentes acontecem. E é melhor que você não esteja lá. Então, nunca permaneça sozinho no laboratório se você for um aluno. Não manuseie sólidos e líquidos desconhecidos por curiosidade. Não atrase. Isso para as aulas é muito chato, né? Porque normalmente na aula a gente dá todas as explicações logo no início de tudo que vai acontecer lá, o que o aluno vai fazer ou não vai fazer, enfim, durante ali os primeiros minutos. Quando não chega atrasado e quer que você repita tudo, isso é muito ruim, é muito chato. Aí, se você não repetir para ele, ele vai ficar perguntando para os outros que já estão tentando fazer a atividade. Então, chegar atrasado é bem ruim, peço que você não faça.
Aqui umas referências que eu usei, são básicas, né, no nosso trabalho. Os Struers e Bühler são fabricantes de equipamentos, Copart, o melhor livro de metalografia que existe, e aqui, né, uma indicação, num handbook. Este era o meu recado sobre metalografia, espero que tenha ajudado. É muito importante essa aula antes da preparação, e agora, né, neste momento, a gente não está tendo as aulas de preparação metalográfica, devido a tudo que está acontecendo, mas em breve estaremos juntos em algum laboratório. Vou descompartilhar minha tela aqui com vocês, e desejar a vocês que vocês estejam bem. Beijos, se cuidem, a gente se vê numa próxima.